que mais está perto do homem são as hostes. E essas hostes, elas são pobres, elas são terríveis, tá? Então, essas hostes do mal, né? No lar tem por obrigação de atacar o ambiente família. O seu intuito é destruir a relação, os laços, a união, contendas ou desobediência, adultério, sexo ilícito, mentira, abuso, intolerância, vício e tantos outros males que vem arrastando, né, das pessoas que cultuam os deuses do lar, que eu vou explicar lendo para vocês. Sobre a família que pode levar o desmoronamento no lar. No passado, os ídolos do lar trabalhavam com a imagem, mas o apóstolo Paulo informou que esses demônios aprenderam com a igreja e evoluíram. Então, não é mais essa idolatria daquela uma estátua de a pessoa, né, se curvar, aquela coisa toda. Eles evoluíram. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Efésio, que é uma da igreja onde tinha a adoração a Diana, um dos maiores templos da época. Ele escreve assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multissabedoria de Deus tornou o quê? Conhecida dos poderes, autoridades nas regiões celestiais. Então, devido à vinda de Cristo e ele morrer, ressuscitar e expôs as potestades e os principados, eles agora começaram a trabalhar diferente. Não trabalhava como na antiguidade, porque o véu se rasgou, foi liberada a graça. Então agora eles começaram a olhar a igreja e copiar a igreja. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. A propriedade desses ídolos era comum na cultura de vários povos da antiguidade, que usava nas práticas de adivinhações, espiritismo, adoração e etc. Rituais de magia negras e etc. Mas além desse religioso e místico, né, em algumas culturas os ídolos do lar também serviam a um propósito legal com objetos diretamente associados ao direito de liderança do clã. Então, se o pai morresse e passasse esse ídolo para aquela pessoa, do filho mais velho ou o filho escolhido, tá, ele era o clã daquela família. Algo notável nessa história é o roubo dos ídolos de Labão por Raquel, sua filha. Esse ídolo era usado com adivinhação e Labão disse que era seus deuses. Então, Labão era agricultor e ao mesmo tempo criava animais. Então, havia rituais, tem menores aqui, não vou dizer como eram feitos os rituais, tá? Rituais que eram feitos na presença desses ídolos, né, para que traziam farturas, tá? Gênesis capítulo 31, 30, o próprio Labão disse: meus deuses. Para Deus, tais ídolos eram algo abominável, conforme diz a Escritura. Aboliu também Josias, o rei Josias, né? Os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que viam na terra de Judá, em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei, que estava escrito no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Igreja, o que nós precisamos entender? Com a destruição do mundo com água no dilúvio de Noé, salvando Noé e sua família, tá? Os descendentes de Noé, que são seus filhos, Sem, Cão, Jafé, começou a procriar. E até então, se você olhar de Noé para trás, não tem esses ídolos, não tem essas estatuetas, não tem essa forma de adoração, tá? Do dilúvio para cá, começou a acontecer. E todos esses panteão grego que você vê, né, Thor e Zeus e toda aquela coisa, tanto no panteão romano, tanto no panteão grego, tá? Todos esses são os néfios, são os anjos de renome que acabaram se tornando idolatria pelas descendências, principalmente os descendentes de Cão, tá? Que ficaram aí naquela região ali da Cisjordânia, Israel, onde ficava a região da Filícia, onde é Gaza, toda aquela região ali. Então, se envolveram isso, é tanto que quando Deus liberta o povo do Egito, dá uma ordem: olha, entra na terra prometida e não se mistura com esse povo. Tá? Por quê? Havia passar essa idolatria para o povo de Israel. Tá? Dá continuidade, por favor? Mas então, por que Raquel tomou esses ídolos para levá-la consigo? O fato de Jacó não saber da presença deles entre a bagagem demonstra que Raquel sabia que não teria permissão para tê-los.
Mesmo assim, é possível que Raquel estivesse tão apegada à religiosidade do seu povo que não conseguia abandoná-la. Nem mesmo as demonstrações do poder de cuidar de Deus a aumentar o rebanho de Jacó fizeram com que ela confiasse plenamente no Senhor e deixasse de confiar nos ídolos e representados por aquelas estatuetas. Depois desse breve relato, vamos trazer para os dias de hoje a idolatria moderna. Então, esses ídolos nos lares hoje não é mais uma estatueta, tá? Não precisa mais, né, ter toda aquela reverência, mas o comportamento, né, mudou. Então vamos lá. Infelizmente é comum que pessoas hoje em dia também se apeguem e confiem em amuletos e símbolos que representam seres que não são Deus. O próprio Deus rejeita a abominação, essa prática, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação, apego forte e excessivo, é como idolatria ou culto. Então, igreja, está lá em 1 Samuel 15, 23, precisamos avaliar aquilo que se chama de religiosidade e comparar com as mensagens da salvação pela fé em Jesus Cristo. Muitos lares ainda cultuam sem saber como. O sal grosso, a rosa ungida, a água fluidificada, fitas e pulseiras especiais, como a do chamado Senhor do Bonfim, ramos de arruda, são bastante populares ainda. Podemos incluir talismã, amuleto do tipo pé de coelho, ainda são usados óleos especiais, incenso, creme, pó, cristal, pirâmides, pêndulo, pulseira de couro, pulseira de pano, brinco de pendentes colares e outras coisas como espada de São Jorge, superstição de sexta-feira 13, passar debaixo de escada, gato preto, bater na madeira 3 vezes, fazer figa, que é usado supersticiosamente como um sinal de proteção contra mau agouro, perigos, má sorte e forças maléficas, fazer o sinal do arco-íris, qualquer coisa, dizer Ave Maria e outras coisas mais. Então, tudo isso, tá? E muito mais coisas, se nós formos detalhar, detalhamos a aula passada, tudo isso é uma forma de idolatria. Você não tem mais aquela estatueta dentro do seu lar, mas praticando isso é uma adoração a esses demônios que operam dentro dos lares. E a maior idolatria dos dias de hoje é tudo aquilo que esfria o seu relacionamento com Cristo. Os demônios usam idolatria para enganar as pessoas desde os tempos primórdios. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, vai dizer 10, verso 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Tá? Então, qualquer ritual, isso é muito interessante. Qualquer ritual, qualquer sacrifício é para os demônios. Ah, mas é para os demônios, não tem outra forma de explicar isso, viu? Tá? Copiou o Velho Testamento, né? Então você vê lá nas encruzilhadas, animais, frango e galinha, e é tanta coisa, né? E não quero que sejais praticante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser praticante da mesa do Senhor e da mesa do demônio. O apóstolo Paulo deixou bem claro isso para a igreja de Coríntios. Os ídolos do lar hoje são superstições, misticismo, simpatia, o amor ao dinheiro, que é um Deus desse mundo, o prazer da carne, a coisa que se faz em oculto, o fanatismo por futebol, por política, tradições familiares e outras coisas. Quando Jacó se desfez dos ídolos enterrados debaixo de uma árvore em Siquém, o terror de Deus veio lá no verso 5, sobre o povo da religião, mostrando que Deus não se agrada de idolatria. Aqueles ídolos lá estavam atrasando as bênçãos sobre a família de Jacó. Raquel sofreu com esterilidade por muitos anos, né? E com muito sofrimento conseguiu ter seu filho José, e depois morreu ao dar luz a Benjamim. Se Jacó imaginasse que era a sua amada, que tinha furtado os ídolos lá, certamente jamais teria sentenciado à morte a culpa pelo furto. Muita gente boa cultuando ídolos do lar, que são muitos, só tem um probleminha, assim como Raquel, que cultua ídolos dos deuses estranhos, acaba morrendo. Dá continuidade? E vou explicar a razão, porque o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano.
São vários deuses desse século, e todos eles existe certo grau de adoração, inclusive que atrai esses demônios. Existem duas riquezas, quer dizer, existe o Deus da riqueza, o Deus da status social, o Deus do poder, o Deus do vício, o Deus da preguiça, o Deus da vaidade, o Deus do entretenimento, o Deus ego, o Deus do conformismo. Os ídolos lá que existem hoje em dia, todos têm os seus rituais e cada dia mais exigente. Parece brincadeira, mas não é. Idolatria moderna, menos Deus e mais eu. Tá? Hoje, dentro das igrejas evangélicas, nós precisamos, não é só dentro dos lares. Quantos ídolos tem em cima de púlpito hoje? O pastor fulano de tal, o bispo fulano de tal, não, são ídolos. A única pessoa que pode ser adorada é Deus, mais ninguém. A sociedade moderna cristã nos dias de hoje, muitos estão fazendo os deuses sob medida. Ou algo ou alguém construo com os meus pensamentos, atos e palavras que venero incondicionalmente e dou um valor absoluto dentro do meu coração. Dá continuidade, por favor. Estamos chegando perto onde paramos. Nascido no coração do ser humano, o ídolo orienta, escolhe concretas, distorcendo realidade, abandonando as falsas ilusões, tomando tudo vazio dentro do inconsistente. Tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Eles parecem dar segurança, está à nossa mão, próxima de nós, parece ser garantia amiga, aliando até cúmplice. O ídolo manipula o ser humano, correndo atrás do nada, se torna ele mesmo dá continuidade? Nulidade. Estabelece com ele uma relação falsa, ilusória, vazia, sem capacidade de mudar a história. Em razão da cegueira de que se ter, encontrar para muitos mais importante ter, tudo isto é idolatria dos tempos modernos. São bezerros de ouro em uma sociedade consumista. Nunca encontraremos felicidade se mantivermos foco em nós mesmos. Nossos corações e mente devem ser centrados em Deus. E por isso que Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo? E o segundo, igreja? Amarás o seu próximo. Como? Eita, essa religião é difícil. Quem falar que essa religião é fácil, amar o próximo como a ti mesmo. E essa geração do amor angélico, nós apontamos, nós julgamos, nós condenamos, não é verdade? E sentenciamos. Amar fica difícil, né? Vamos lá. Quando amamos o Senhor com tudo o que está em nós, não haverá nenhum espaço em nosso coração pela idolatria. Deus está sendo deixado de lado até mesmo por causa de uma série de desculpas. Então, as desculpas hoje que nós mais ouvimos: eu trabalho demais, estou sempre cansado. Ou não tenho tempo, sempre com uma desculpinha. Carro que precisa de conserto, plano da última hora para uma viagem que se aproxima, o final de uma partida de futebol, ou um clássico, o último capítulo de uma novela, uma festinha aqui, outra ali, enfim. Essas situações se tornam a sua idolatria. Quando ficamos em casa para assistir um programa de televisão ou uma partida de futebol, em vez de ir ao culto, que quem está sendo o nosso Deus? É uma perguntinha muito básica para nós, né? Quem entende o cristianismo, tá? Você não é mais governado por você. A minha carne, nesse momento, queria estar em casa com o controle na mão. Essa é a realidade. Mas, como o culto é racional, eu não posso dar legalidade, ouvir os meus sentidos, as minhas emoções e a minha mente, porque ela me trai. Por isso que o cristão tem que ser racional. Não dê ouvido. Pastor, é verdade, é verdade. Ah, pastor, não tem nada demais. Olha lá. Aí eu não posso julgar. Eu só posso dizer o que a Bíblia diz, né? Quando a Bíblia diz que eu devo amar o Senhor de toda a minha mente, com toda a minha força, com toda a minha capacidade, com todo o meu ser, é completo. Eu não posso deixar de lado qualquer outra coisa que possa atrapalhar a minha relação com Ele. Olha que o apóstolo Paulo escreve a segunda carta para Timóteo. Eu, quando leio esse versículo, eu fico chocado, igreja. Eu vou dizer igual um líder evangélico: é forte, Brasil. Ó, que ele vai dizer: traidores, atrevidos, enfatuados, inchados de orgulho,
Mais amigo dos prazeres que amigo de... Aí está a resposta. Ah, pastor, embora nesse século nós temos, né, queremos tampar o sol com a peneira, não é verdade? Ah, pastor, não é pecado. Ah, ali faz. Bom, aí a salvação é individual, igreja. Tá? Se a salvação fosse coletiva, eu ia dizer, não, copia aquela pessoa, vai naquela igreja, faz. Não, mas a salvação não é, ela é individual, É você e o seu Criador. Então, por isso, zele por ela. Por isso, lustre ela. Por isso, não descuide, não de jeito maneira alguma. Tá? Pastor, é verdade. Pensa comigo. Você servir a Deus tem um dos itens mais importantes. Ele não obrigou ninguém. Não, ele não obrigou ninguém. Ele disse assim, ó, se quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Aí se tornou difícil. Tá? Então, a coisa mais difícil para seguir Jesus é negar a sua natureza. Eu sempre digo aqui, é fácil dizer não para todo mundo. Mas você dizer não para você mesmo é complicado. Aí vai gerar uma cruz. E aí, você está apto para segui-lo, mestre. Vivemos uma relação de idolatria quando as práticas religiosas não tocam o fundo do nosso coração. É uma realidade que se vê nos dias de hoje. Eu vou na igreja para me ouvir, para sentir um arrepio, aquela coisa toda, mas a palavra não entra mais no teu coração e diz, você é um pecador, você precisa mudar aqui. Você já não, sabe, você está ali, pastor, eu vou para o céu, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou na igreja, aquela coisa toda, mas é um religioso, não sente nada, está naquele hábito, a palavra não fala mais com você, a palavra não interage mais com você, a palavra não te acusa, porque a palavra, ela é pura, ela é santa, tem que me acusar, porque eu sou um pecador, lendo um livro que é santo. Então, não vai bater, vai. Esse livro vai dizer, você está errado, você precisa amar mais a Deus aqui, você precisa concentrar ali, você precisa parar de julgar os outros, você precisa dominar essa língua, você precisa... igreja. Então, por isso que a palavra tem que me confortar. Por isso que muitas igrejas estão deixando de lado isso e só trazendo palavra de vitória e bênção, porque atrai a tua alma fica confortada, o seu sentimento de joinha, você entendeu? Aí quando uma palavra aqui, é matemática, eu sou pecador, lendo um livro que é santo, o que vai dizer? Vai me acusar. Amém, igreja? Torna-se práticas exteriores que não convertem, não fazem mudar de posição do ser escravo do ídolo para a liberdade na relação com as coisas, as pessoas e o próprio Deus. Cria-se uma dissociação entre a prática religiosa e a vida real. Pastor, eu não mato ninguém, eu não faço mal a ninguém, eu sou bonzinho, eu vou na igreja, eu dou dízimo. Mas cristianismo não é só isso, meu amigo. Se cristianismo fosse só isso, você está de nota parabéns. Mas o cristianismo não é isso. O cristianismo é negar a sua natureza. O cristianismo é amar o inimigo. Olha que coisa dura. O inimigo dá vontade de dar uma paulada no inimigo. Não, mas não amar o meu inimigo. Então, Jesus amado. O cristianismo diz assim, olha, se te bater na tua face, vira outra. Olha que coisa, que doideira é essa? Não é verdade? O cristianismo vai dizer assim, olha, se os teus olhos te faz pecar, arranca ele, não é arrancar ele literalmente, tira ele dali. Se a tua perna não faz pecar, corte ela. Tu não vai mais usar para aquele local, para te caminhar para aquele local. Então o cristianismo vai tudo contra a minha natureza humana. Isto é cristianismo. Passou disso, é religiosidade. Amém, igreja? Foi marcado onde eu parei? Que na minha mente eu parei por aí. Foi marcado? Então vamos continuar. Quantos cristãos idolatram o dinheiro e colocam acima das coisas do reino de Deus? Raquel fingia servir a Deus de seu marido, mas tinha um lugar para o seu ídolo familiares. Ora, ídolos são temporais. Por quê? Representa aquilo que é falso, é vazio, é lamentável. Os ídolos domésticos são enganosos. Qualquer coisa pode ser da continuidade.
Isso. Chegamos. Eu lembro que estava perto. Qualquer coisa pode ser um ídolo dentro da casa. Como, por exemplo, um emprego, um carro, uma televisão, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Igreja, eu vou dar um exemplo bem interessante, porque na qualidade de pastor, já deparei muito com esses fatos, tá? Eu sei que a morte é terrível, mas tem filhos que idolatram tanto o pai e a mãe, tá? Por mais que eles sejam, olha, eu, graças a Deus, eu nasci no lar onde tive um pai maravilhoso, um amigo. O meu sogro conheceu meu pai, na verdade. Muitos daqui acho que chegaram a conhecer meu pai. Minha mãe, boa parte aqui conheceu minha mãe. Nunca, né, aquele lar cristão, aquela coisa toda. Um lar simples, mas com muita alegria, com muita paz. É uma coisa maravilhosa, tá? Deus recolheu. Amém? Coloquei na memória, pedi ao Espírito Santo, coloquei na memória, tem lembrança deles, aquela coisa toda, tá? Mas há pessoas que, quando o pai e a mãe morrem, fica de luto o resto da vida. Se trancam. Tá? Por quê? Isso é idolatria. Pastor, não, você não pode ficar ao luto o resto da vida. A vida segue, continua. Ninguém é eterno aqui. Todos nós temos uma grande certeza. Todos que nascem, um dia vão morrer. Porque, infelizmente, vivemos num tempo que ele é limitado, tá? E quem coordena ele é a eternidade. E eu sou finito, que vivo num tempo onde coordena a eternidade. Para nós, 10 anos é muita coisa, não é nada. Se você for olhar na visão da eternidade, é um pingo, olha lá. 100 anos, é um sopro. Todos os escritores da Bíblia vão dizer, que a vida é como vapor, é como um sopro, como uma erva, logo desaparece. Tá? Então, pessoas que idolatraram. Seja o marido, seja a esposa, seu pai, seja o filho, seja quem for. Dói, corta, machuca. Olha, a nação pranteou, chorou por 30 dias quando Moisés morreu. Porque, né, não acharam o corpo dele. Então a Bíblia dá até um tempo. Agora tem pessoas que ficam 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Tá? E aí, muitas vezes eu atendendo, explicando, e a pessoa, pastor, eu não consigo, aquela coisa toda. Meu pai era tão bonzinho. Isso é idolatria. A idolatria de celebridade, a adoração a figuras públicas como artista, atleta, influenciadores pode levar à imitação cega dos seus comportamentos e atitude. Tá? Quando você levanta a pessoa como ídolo na sua vida, se aquela pessoa veste aquele tipo de roupa, você quer vestir aquele tipo de roupa. Se a pessoa fala daquela forma, você quer falar daquela forma. Né? Se a pessoa... Então, tem vários tipos. Tá? E aí, parei aqui, não vou explicar agora, quer dizer, vou explicar daqui para frente agora. Vício em tecnologia, a dependência excessiva e a dispositivo eletrônico em redes sociais pode tornar um ídolo moderno. Pastor, quando eu sei que o meu celular se tornou um ídolo? Você consegue, tirando o fato daquela pessoa que precisa do motivo de trabalho, mas tirando isso, você consegue ver sem ele? Não, eu preciso mandar uma mensagem para quem? Eu preciso ver o status social. Eu preciso ver o que está acontecendo na mídia. Eu preciso saber qual é a nova. Você consegue ficar uma semana sem ele? Só usar ele para motivo de trabalho, se ele for seu ganha-pão? Aí você você tem que fazer isso. Tá? Porque a pessoa já acorda com ele na mão. Vai deitar com ele na mão. Tudo é ali, ó. Está na hora da comida, ali. Tá? Há lares que a mãe chama o filho para jantar ou para almoçar pelo celular. Entendeu? O tempo gasto em frente de uma tela pode prejudicar as relações familiares, o desempenho acadêmico e bem-estar emocional e físico dos membros da família. Por quê, pastor? Hoje não se conversam. Uma família hoje, às vezes eu saio com a minha esposa e minha filha, né? E estamos almoçando em locais de família, e eu presto muita atenção. Né? Família, o pai, a mãe, 1 ou 2 ou 3 filhos,
Todos no celular, ninguém troca ideia. Vivem junto, mas são uma ilha. Aí você não sabe o que passa na cabeça do seu filho. Você sempre está preocupado com algo e não com a sua família, que é o bem maior que você tem, é a família, tá? E aí daqui a pouco, eu na minha profissão, quantas e quantas vezes, tá? Deparei com cenas dentro de delegacia, pai e mãe não sabiam o que o filho estava fazendo. Achou aquilo, não é possível. Podia acontecer com todos, menos com meu filho, por quê? Não conversa, não senta. Não tem mais aquele bate-papo, tá? A tecnologia tirou isso. Qual é a raiz da idolatria? O apóstolo Paulo escrevendo ao Colossenses capítulo 3, mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Então isso eu tenho que crucificar, isso eu tenho que deixar de lado. Aqui podemos ver claramente o que está por trás da idolatria. A cobiça, quando as coisas da terra se tornarem grandes para você. Você quase não consegue viver sem ela. Tá? Para você desviar da sua mente por ação da voz guiadora do Espírito Santo. Então, igreja, várias vozes do mundo. Veio a lembrança agora, um fato. Eu já compartilhei, mas vou repetir porque cabe do que eu vou dizer. Eu estava de missão no Rio de Janeiro, no carnaval de 2009 ou 2010, tá? Estava hospedado no Copacabana Palace, pela presidência da República. Num quarto só, telona, aquela coisa toda, o saguão do hotel, né? Várias celebridades se hospedaram ali, aquela coisa toda. Estava, né? Ali na praia de Copacabana, o lugar mais belo do Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Aí o que acontece? Nós fomos liberados do serviço, era umas 9h30 da noite mais ou menos, tá? O presidente, levamos ele no Sambódromo e ele não estava legal, né? Não é que não estava legal, tomou todas, aí não estava legal, e aí nós tivemos que levar ele para o hotel. E aí o que acontece? Parte da equipe é dispensada. E todos que estavam ali, rapidinho, num passe de mágica, já tiraram o seu armamento, né? Nesse local você trabalha com armas de calibre grosso. E aí, igreja, eu tomei banho, jantei e fui para o meu quarto, era cedo ainda, 10 e pouca. E aí você ouve as vozes do mundo. Primeiramente são dos colegas. Pô, Barbosa, tu é louco, que é isso? Vamos divertir. Entendeu? Eu? Não. Você é quadrado, você é aquela coisa toda. Tá? Ser crente ninguém está vendo aqui. Ei, hoje você é solteiro. Então são várias vozes do mundo. Tá? Se você ligar a televisão, numa época dessa também, são várias vozes ali te convidando. Você entendeu? Teve uma hora que eu desci no saguão para deixar um recado para a equipe que ia assumir de manhã. No saguão, ali haviam várias vozes te chamando. E aí, igreja? Não é porque sou casado, não é porque sou chefe de família, não é porque sou pastor, não. É como está o meu coração diante daquele. Essa é a realidade, tá? E aí o que acontece? É o negar-se a si mesmo. Por isso que o cristianismo não é fácil, se você não depender do Espírito Santo para te ajudar. Porque as vozes vão te influenciando. Se você não guardar a palavra de Deus dentro do teu coração, a tua carne vai dar ouvido a uma dessas vozes. Entendeu? Então, é interessante. Então, vamos lá. Com muita frequência, o maior ídolo da nossa vida é aquele que nos olhamos
bem no espelho todas as manhãs. Esse é o maior ídolo. Você olha no espelho, eu sou o cara. Tá? Cuidado. Eu preciso deixar bem alerta, tá? Um ser a qual tinha uma autoridade tremenda, ele não caiu por causa de ouro, não. O zingate da sua roupa era todo feito de ouro. Ele não caiu por causa das pedras preciosas, não caiu por causa disso, né? Na Septuaginta, que é uma 70 judeus, a pedido de Alexandre o Grande, escreveram, em grego, essa passagem de Isaías, capítulo 14, verso 12, vai estar como fósforo, condutor de luz, é grego, a palavra fósforo. Inclusive, quando inventaram o fósforo de acender, queria colocar Lúcifer, né? Me dá um luz, não, então, é muito pesado, vamos botar fósforo, que é em grego. E em latim, Lúcifer. E em hebraico, Eiléu. Esse ser, que nós hoje conhecemos como Satanás, não caiu por causa de ouro, não caiu por causa das pedras preciosas, não caiu por causa do status que tinha. Ele caiu, por quê? Porque ele caiu, igreja? Porque ele caiu? Orgulho. Orgulho. Se esse bichinho, tá, conseguiu dominar um ser, imagina nós que somos ser humano. Imagina nós que somos ser humano. Muito cuidado com o ego, muito cuidado com o orgulho, muito cuidado com a cobiça, muito cuidado mesmo, tá? Aí, tá aqui, eu coloquei, ó. Nosso pensamento segue naturalmente a um padrão. Eu. Esse espírito que é promovido por todas as formas de mídia disponível hoje, é o mesmo espírito que encheu o diabo quando ele desafiou a Deus lá em Isaías capítulo 14, verso 12 a 15, você pode ler. Esse espírito é terrivelmente destruidor e só pode ser combatido pela humanidade, colocando as nossas vidas na mão de Deus e nos rendendo completamente à sua vontade. Tá? Amém? Alguma pergunta sobre ídolo nos lares? Já estou há 50 minutos de aula, né? E aí nós vamos entrar em maldição hereditária. A igreja pode perguntar de tudo o que foi falado sobre ídolos nos lares. Fique à vontade. Diga. Dá um microfone para a irmã lá, porque às vezes a pergunta dela é a dúvida de outros. Pastor, quando que o meu trabalho se torna um ídolo? É fácil essa. Quando eu me afasto de Deus, quando eu deixo de vir à igreja? Porque o que acontece quando você não tem mais vontade, e aí o trabalho é uma desculpa. Eu, quando estava na ativa, tá? Quantas e quantas vezes estava de serviço, não podia estar no culto, mas meu coração ficava até apertado se eu estivesse lá. Você entendeu? E aí quando você começa a encontrar desculpa para não ir mais, aquilo não te agrada mais. Tá? Automático. Tanto fez como tanto faz. Estar ou não estar. Orar ou não orar. Ler Bíblia ou não ler Bíblia. Negar o meu eu, sabe? É isso. Tá? Então, começa a surgir desculpa. Amém? Mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Pode fazer, igreja. Ou querem logo que eu entre em maldição hereditária? Nenhuma pergunta? Paulo? Faça. Vamos lá, faça. São outras perguntas? Pode fazer. Pode fazer. É esse momento que nós aprendemos. Eu tentei. Entendeu? Pode Tentei, fazer. igreja. O culto de hoje é aula.
Na verdade, a minha pergunta é porque veio uma situação que ocorreu na minha vida. Sim. E ocorreu também com a minha mãe, né? Sim. E eu vejo que isso pode acontecer também com outras pessoas que estão ou não, né, na igreja. Certo. Primeira coisa que aconteceu, tá? Eu, quando tinha 15 anos de idade, aconteceu uma situação de meu primo quase foi assassinado e tinha um terreiro na frente da minha casa. E na época não sabia o que era Cristo, e o meu primo falou, não dá para falar com o pai de santo? Eu falei, falo. Fui lá, chamei o pai de santo chamou meu primo, passou meia hora, o meu primo falou, ele está te chamando para você conversar com ele. Fui lá conversar, e nessa conversa veio uma questão na minha cabeça, eu falei, nossa, eu sempre quis namorar, eu queria namorar uma menina tal, e falei para ele, pô, por que eu não consigo arrumar uma namorada? Eu não era tão bonito como hoje, né, mas... Aí ele falou, se ajoelha aqui. O espelho engana, viu? Se ajoelha. Toda manhã. Me ajoelhei, ele pegou o charuto, passou lá um charuto. Aquela idolatria toda. Certo. Foi, depois de um mês, um monte de homossexual dava em cima de mim. Um monte. Ele errou então. Errou. Então, Ele atenuou muito. Ele atenuou muito. E a minha pergunta estava sobre essas participações de rituais, certo, e essas consequências que podem ocorrer. E que automaticamente, quando você aceita Cristo, você se liberta desses rituais que você fez antes de conhecer Cristo, e automaticamente, ou você tem que participar, por exemplo, de cultos de libertação e cura para poder tirar esse tipo de ritual. É a próxima item, mas eu vou te adiantar, tá? Eu vou te adiantar. Eu gosto muito de responder perguntas com respostas bíblicas. Por favor, coloca na tela, porque muitos que participaram quando vêm à igreja procuram cultos específicos de libertação para esse item. Só o fato de eu aceitar Jesus como único salvador de coração, eu preciso de mais coisa. E aí, alimentam uma ideia que vai passando de pai para filho. Abra a Bíblia, por favor, aí, Ezequiel, capítulo de número 18, o verso 19 e 20. Por favor. Ezequiel. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e o praticou, por isso certamente viverá. 20, por favor. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que Deus está usando a vida do profeta Ezequiel, tá? Quando você vem a Cristo, o novo nascimento te dá legalidade e todo o ritual. Você pode vir daqui, banda, umbanda, qualquer tipo de religião. Tudo ali cai por terra. Nada mais daquilo tem mais autoridade sobre a sua vida. Glória a Deus. Só que você tem que crer nisso. Muitos vêm para a igreja e não crê. A mente ainda começa a mentir. A crença tem que estar lá dentro. Você entendeu? Então, você veio a Cristo, tudo do seu passado foi apagado. Você é novinho. Por isso que é um novo nascimento. Deus dá. Glória a Deus. Então, tudo aquilo já era. Amém? Amém. Amém. Amém, igreja? Louvado seja. Mas pastor, eu fui à igreja que tinha tudo isso. E eu vi que as perguntas vão atenuar sobre essa questão. Posso entrar então na maldição hereditária, igreja? Amém? Então vamos caminhar então. Segundo a Bíblia descreve Romanos capítulo 6, o verso 6. Diz assim, sendo isto que o nosso homem velho foi, ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Aceitei Jesus como Salvador, toda aquela tralha, acabou. Só que eu tenho que dar legalidade. Eu tenho. Essa semana eu recebi um telefonema de um membro pedindo ajuda. Pastor, ajuda eu em oração, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu só ouvindo. Eu falei, meu irmão,
Você pode subir monte, pode descer monte, você pode fazer o que você for, você pode pedir oração para mim, para qualquer outro pastor, não vai adiantar nada. E que isso, pastor? É verdade. Você só tem que fazer uma coisa, tomar uma postura. O teu caráter está débil nesta área e você precisa tomar uma postura. Você precisa sair de cima do muro. Aí ficou mudo. Eu pensei, agora vai vir, eu vou ouvir o tum, 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 né? Pastor, nunca ninguém falou isto. Realmente, é falta de caráter. Está vendo? Que a gente ora, mas não se posiciona. Essa é a realidade. A minha carne gosta daquilo, pastor. Pastor, não. É cristianismo, né? É assim mesmo. Você não vai estar sozinho nessa guerra. A partir do momento que você se posicionar, o Espírito Santo vai te ajudar. Aleluia. Segundo a descrição do versículo, o velho homem possui algo chamado corpo do pecado. Ei, nossa natureza é pecaminosa. Algo que, dá continuidade, por favor, nos faz servir ao pecado como verdadeiro escravo. Esse corpo de pecado, esta forma, pela iniquidade herdada de geração anteriores, que soma as iniquidades pessoais que produzimos ao longo da vida. Esta união forma a semente hereditária da geração, o que a Bíblia trata de corpo do pecado. Essa união forma um composto epigenético muito particular. É a somatória de marcadores geracionais, pessoas de até a terceira geração que unem. Isso traz uma marca muito expressiva, genética, sendo o DNA do pecado pessoal, a marca da criação de Satanás. De onde vem esse ensinamento, pastor? De maldição hereditária. Vamos lá. O texto bíblico mais utilizado como suporte para este ensinamento encontra-se em Êxodo capítulo 20, com parte dos 10 mandamentos recebidos por Moisés lá no Monte Sinai. Não as adorará nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas vamos entender, se nós somos para Deuteronômio, vai dizer a mesma coisa. Mas pastor, o que então Deus quis falar? Usando a vida de Moisés. Por isso vamos nos esforçar para observar os ensinamentos dessa passagem, para assim podermos compreender como ela afeta os crentes nos dias de hoje. Compreendendo melhor Êxodo 20, 4, 5, onde estão os mandamentos, onde está o versículo que eu acabei de citar. É claro, as consequências do pecado, da idolatria, eram terríveis. E o Senhor quis criar essa consciência que o povo está saindo do Egito, né? Mas então o que significa que Deus visitará a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração? O que temos de compreender sobre esse texto é que se trata de um princípio, não de uma condições irreversível. Ou seja, isto não deve ser entendido como uma sentença definitiva, condenando irremediavelmente os filhos dos pais dos pecadores. De jeito maneira alguma. O princípio é que haveria consequência para o mal e que essa consequência, dando continuidade, consequências também afetarão os filhos do que peca. Mas isso não era um absoluto, como se os pecados dos pais fossem ser condições irreversíveis para os seus filhos. O dano que isto causa, as consequências que o ensinamento dos vínculos ou maldição hereditária trouxe para a igreja são muitas e lamentáveis. Alguns no povo de Deus estão procurando avidamente alguém que lhe faça uma sessão de libertação, porque acredita que esse vínculo só perdeu o seu poder com esta prática. Em outros casos, crente que se acham inocente vai evitar a sua responsabilidade pessoal e não buscará arrependimento, mas há também aqueles que ficam desapontados com a implicação desse ensino, aqueles que foram objeto de libertação e que com o tempo venham pecados ou as consequências de um pecado reaparece e experimentam um desapontamento com o evangelho ou com as escrituras. Outros, talvez, resolvem isso se submetendo periodicamente às libertações. Fui naquela igreja, não deu certo, vou para outra, porque eu preciso me libertar disso. Não é uma sessão de libertação, é uma posição. Você se posicionando, o Espírito Santo vai te ajudar. Tá? Então, muitos pastores viram isto
dão até curso, vende livro, viram isso como um forte. Porque o que acontece, igreja? Eu preciso explicar uma coisa bem interessante. Principalmente hoje, tem um nome bem expressivo aqui. A verdade é que os crentes não gostam de estudar. Principalmente, tá, se tiver uma veia pentecostal. Pastor, é verdade. Ler, meu Deus do céu, pastor, misericórdia, ai, Jesus amado. Igreja, não gostamos de ler. Então, qualquer pessoa que falar da Bíblia, vai aceitar. É verdade, está escrito. Só que eu não posso, tá, traçar um versículo e não explicar aquele versículo na Bíblia toda. Ela é completa, porque nos outros livros vão dar continuidade daquele versículo, daquela ideia. Então, se isola um versículo, tá? Isolar o Êxodo, esqueceram de ler Ezequiel capítulo 18, verso 19 e 20, esqueceram de ler Gálatas capítulo 6, o verso 7 e 8, esqueceram de ler, só isolaram o Êxodo, dizendo, olha, Deus visitará até a terceira e quarta geração. Mas, o que a Bíblia vai dizer nesse teor? Então, criaram-se essa teologia, fim lucrativo. E aí, meu Deus do céu, quantas situações difíceis. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos liberta. Você vai ter um pastor aqui que vai dizer todo culto, lê Bíblia. Segue o pastor no Telegram, todo dia tem um capítulo lá. Não tem como dizer, pastor, não leio Bíblia. Todo dia tem um capítulo lá, eu coloco um capítulo. Eu dou uma pequena introdução de 1 minuto e meio, 2 minutos, uma introdução para você ler e entender, tá? Além daquilo, igreja, eu particularmente, olha, nós estamos em março. Para eu terminar o Velho Testamento, eu preciso ler os 5 primeiros livros da Bíblia. Já terminei o Velho Testamento para entrar no Novo Testamento. Então isso tem que ser uma coisa diária. Mas no início vai ser difícil, mas isso se torna prazeroso. Quantas e quantas vezes, lendo aquela passagem, muitas e muitas vezes, o Espírito Santo veio falar com você e você vira uma criança chorando. É o poder da palavra. Era uma semana passada eu estava aqui lendo os últimos livros de Segunda Reis, para entrar em Crônicas, já terminei. A passagem com o rei lá, nossa, eu falei, Jesus amado, eu sou igualzinho a esse rei. Me ajuda, Senhor amado. Então não há mudança, porque nós queremos transformação só externa, queremos que tudo se transforme ao nosso redor. Mas temos uma grande dificuldade de deixar mudar aqui. Mudar os pensamentos, as ideias antigas. Queremos sempre achar um culpado, ou queremos sempre tapar o sol com a peneira. Não, se você abraçou Cristo, se Cristo revelou, você sabe que é verdade, abrace Ele com toda a fé, com toda a garra, com toda a disposição. Seja um crente genuíno, não seja meia boca. O próprio livro de Apocalipse vai dizer assim, ei, igreja de Laodiceia, eu odeio o morno. Essa é a situação. A geração que nós vivemos quer vitória e quer bênção, mas não quer estudar a palavra do Senhor, não quer ler Bíblia. Então qualquer teologia que se colocam, pego ele no engoldo. E quantas e quantas orientações eu dei a respeito disso? Não foi nenhuma, nem duas, nem meio. Portanto, de acordo com o ensino bíblico, devemos concluir que a doutrina das maldições hereditárias é teologicamente eficiente na prática e muito prejudicial para os crentes e para a igreja em geral. Eu me recordo da igreja que eu comecei, com a ajuda da minha esposa, a ajudar uma irmã, tá? Que ela havia passado por várias igrejas e falava, pastor, eu preciso de uma libertação. Ora por mim, unge, aquela coisa toda. Falei, irmã, senta aqui. Minha esposa do lado. Orientei. E ela deu legalidade, o Espírito Santo trabalhou no coração, acabou aquela situação. O quanto foi prejudicial aquela irmã a passar por 2 ou 3 igrejas que ela passou e trabalhar nessa... pastora, minha vida sentimental não vai para frente. Eu falei, minha irmã, se a senhora vier a Cristo e está tendo a postura de cristão,
está colocando os mandamentos bíblicos, não tem como dar errado. Não tem, igreja. Senão temos que rasgar esse livro. Tá? Alternativa bíblica. Vamos lá para a alternativa bíblica. Mas então o que fazer no dia a dia? Parece que somos inclinados à prática, ao mesmo pecado de nossos antepassados. Como podemos nos livrar dessa influência? Para começar, a resposta a responder esta pergunta legítima, devo estabelecer que nós, seres humanos, nascemos mortos em nossos pecados e pecado. Efésios capítulo 2, 1 e 15 vai dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos nas ofensas do pecado, e que no outro tempo andaste segundo os cursos desse mundo, segundo os princípios da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, porque, entenda bem, os principados, eles trabalham, e eu preciso explicar, eu vou até usar o que você acabou de falar, tá? Não é que ele errou lá na mandinga, é mandinga que fala? Hã? É mandinga que fala? Tá. Ele não errou, dependendo do ano que foi feito isso, a potestade daquela época já estava surgindo esse lado de homem com homem, mulher com mulher, que hoje está pleno. Você entendeu? Tá? Então ele não errou. Ele buscou as entidades, os demônios, para falar certo, né? E os principados, a ordem era aquela. Tá? Então, se, né, Deus não usasse misericórdia, você não estava casado aí. É a realidade. É verdade. Você entendeu? Porque isso hoje, tá, afetou a classe social em todos os níveis, tá, de todas as cores, de todas as condições. Mas o que? Os principados, tá, liberam esta ideia, porque a potestade é uma ideia, ela não surge do nada, ela surge dos grandes filósofos que já morreram, que nasceram em 1800, tá? Não pensa que as ideias hoje marxistas que estão nas faculdades, não é Nietzsche, um grande filósofo, não é Marx, tá? Hoje, nas grandes faculdades, você não vê nenhum professor de direita, você só vê professor da esquerda. Por quê? Os principados coordenaram isso na virada do século retrasado, criando essa ideologia, tá? E aí você vai ver que de 1800 a 1900 foi grande reforma, passou pelo mundo inteiro. Na Rússia, os czar cai, e aí Lenin, né, grande estadista, comunista, socialista, né, e aí vem Stalin que derruba, faz aquela coisa toda. Se você for para nos anos 90, aqui na América do Sul, Cuba foi engessado por isso, não é verdade? Aqui na América do Sul, que era o coronel, o general, oh Deus amado, não é na Argentina não, não. Tá bom, esqueci o nome dele. Não é Argentina, não é Venezuela, Chile. Qual era o nome do general lá? Hã? Como é o nome do general? Gente, ajuda. É história. Os que estão aí no colegial, ajuda. Pinochet. Isso, né? Então, no Brasil, se não fosse o Comando do Sudeste, em 64, levantaram a bandeira, porque o que acontece? O presidente da época havia renunciado o cargo, o seu segundo, né? E vindo da China com toda a ideia do comunismo e implantar o comunismo aqui. E o que acontece? O exército brasileiro interviu e não deixou isso acontecer. E tudo isso é plantado pelos principados que dão ordem às potestades que trabalham as mentes acadêmicas. Não nasce num gueto, não. Se nasce na nobreza e nas melhores faculdades. Então, no teu caso aí, o principado estava comandando era esse. E levante a mão para o céu e dê graças a Deus.
Amém, igreja? Olha o que o apóstolo vai dizer. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Dá continua isso? Nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, o quê? Não tem maldição hereditária, não tem nada do passado que você possa ver que possa te condenar. Você em Cristo Jesus é uma nova criatura. Aleluia! Embora o nosso coração está sempre somente inclinado para o mal, e é normal, isso é 10 lá de Gênesis, olha. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação do pensamento de seu coração era somar continuamente. A nossa natureza é mal. O bem é uma ideia. O bem não é um sentimento. O bem é uma ideia. O sentimento seu é o mal. Né? O bem é uma ideia. Tá? E quando você dá legalidade ao bem, olha, vamos lá, um exemplo simples. Se você vê uma pessoa de idade tentando atravessar uma rua com dificuldade, você foi lá, ajudou aquela pessoa. Depois dessa ação, aquilo vai te fazer um bem, você vai ficar o dia todo pensando naquilo. É verdade ou não é? Né? Só que dormiu e esqueceu. Agora, quando você faz o mal, uau! Aquilo fica. Merece mesmo. Não é verdade? Quando você senta no volante de um carro, você se transforma. De ovelha você vira lobo. Você quer mostrar o dedo do meio. Você quer mandar lá para a cachoeira do Itapemirim. Você quer, só você é o cara. Você tem direito. Não, eu estou na minha mão. Não, aquela coisa toda. Por que, igreja? Por causa do mal que está em nós. Ninguém aqui leva uma fechada e fala glória a Deus. Ninguém. O mal está em nós. Somos professor no volante. Todo mundo está errado, só você está certo. É verdade ou não é? Está vendo? Está vendo, igreja? Essa é a realidade. E aí o que acontece? Se você não vir num culto de terça-feira para poder aprender, você vai achar, é normal. É normal eu estar no volante e me transformar. É normal eu brigar e falar palavrão. É normal eu mandar a pessoa para aquele local. É normal eu fazer o dedo do meio. É normal eu cobiçar. É normal eu mentir. Todo mundo faz, está em mim. Não, a Bíblia condena. E você precisa ouvir isso toda semana para dar legalidade ao Espírito Santo de Deus trabalhar dentro da tua carcaça. Dentro da sua natureza, por quê? E entenda bem, o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para você não vir. Porque sabe que o poder da palavra te liberta. Igreja. Parei aonde? Somente pela intervenção soberana de Deus somos regenerados e recebemos um coração novo. Tem outras palavras. Deus nos faz o quê? Nascer de novo. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Olha aqui João 3:3. Jesus repreendeu e disse, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E falou isso para um religioso. Falou isso para Nicodemos. O bambambam da situação. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, abandona os seus maus caminhos e se volta para Cristo, em obediência, ele está dando a evidência gloriosa de seu novo nascimento. E o pecado, a iniquidade da transgressão não domina mais o seu ser. E por isso que o apóstolo João disse, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Está na prática do pecado, não nasceu de novo. Você é somente um convencido. Entrei numa igreja evangélica, Deus fez promessa, eu sinto uma coisa gostosa, eu sinto um arrepio, glória a Deus, mas as suas práticas não dizem que você é lá. Só vai dizer se você não viver mais na prática. Pastor, eu preciso me converter. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode ver pecando porque é nascido de Deus. E aí, igreja? Pastor,
Esses versículos vão chamar a sua atenção. Esse versículo vai colocar uma trava. Esse versículo, eu preciso da tua ajuda para, Senhor amado, te seguir. Você está sempre se arrependendo, você está sempre submisso a Deus. E isto é honra a Ele e adoração a Ele. Quando isso não permear mais a tua mente, não permear mais o teu coração, se converta a Cristo rapidamente. Viu? Isso significa quando uma pessoa nasce de novo e se arrepende, abandona os seus pecados, ele não mostrará um padrão de comportamento pecaminoso. O crente peca, não mais a prática do pecado como um estilo de vida. Pastor, eu posso pecar? Pode ser pecador, mas não como outrora, estilo de vida. Não mais como estilo de vida. No passado era estilo de vida. O que mentia, o que roubava, o que adulterava, o que fornicava, é estilo de vida. Não consegue viver sem aquilo. Hoje não. Não é mais o seu estilo de vida. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia? Oh, aleluia. A palavra está falando conosco todos? Tá? Vamos. Posso continuar? O crente peca, mas não a prática do pecado como um estilo de vida. Com base nas palavras de João, concluímos que a prática aberta e permanente de um pecado, na maioria dos casos, é evidência de que tal pessoa não nasceu de novo e que nunca se arrependeu dos seus pecados. Se esse é o seu caso, dá continuidade. Então você deve reconhecer a sua necessidade de salvação. Arrependa-se da sua maldade. Depositar a sua confiança somente em Jesus Cristo para o perdão de seus pecados. A Bíblia ensina que quem vem a Cristo, Ele de modo nenhum lançará fora. Corra para o Senhor, Ele te receberá e te dará descanso. No entanto, o que acontece com alguém que dá provas da sua regeneração e que mostrou os frutos do seu arrependimento, mas que ainda assim luta com alguma forma de pecado, vício, inclinação dos seus antepassados? Essa preocupação também é legítima. A Bíblia também nos responde a respeito. Aqui é importante destacar que a partir do momento da nossa conversão, o processo conhecido como santificação se inicia no crente, e assim que é chamado o processo pelo qual desde a conversão Deus vai tornando cada vez mais livre da influência do pecado e transforma a semelhança de Cristo. Mas esse processo é gradual e dura toda a vida. E embora seja uma obra de Deus no crente, também participa do mesmo. Este é o ensinamento que Paulo expõe aos Romanos 6. E por isso que ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, não se deixe governar pelo pecado. Diga não. A vida de um crente genuíno se caracteriza por uma luta constante contra o pecado. O homem regenerado luta para não pecar, e quando peca, sente a profunda constrição. Ele sente tristeza, amargura por falhar com o seu Salvador. É esse sentimento que gera: não devia ter feito isso. Não é remorso, não, é arrependimento. A remorso você vai fazer de novo. Você só ficou aquele remorso ali naquela horinha, deu aquela tristeza, e no outro dia, opa, vem que eu sou da penha. Mas não devemos esquecer que o chamado do crente é negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Jesus. Lucas 9:23. Paulo nos chama a fazer morrer o que é terreno em nós mesmos, lá em Colossenses 3:5. E por meio do Espírito mata as obras da carne, em Romanos 8:13. Pedro exortou os crentes a absterem-se das paixões carnais que faz a guerra contra a alma. Quem disse que ser crente é fácil? Não, mas com a ajuda do Espírito Santo. Parte dessa batalha é a atitude permanente de buscar o arrependimento. Um crente é um pecador que reconhece quando falha e se arrepende genuinamente do seu pecado. Nesse sentido, Lutero foi enfático ao destacar na primeira das suas 95 teses que o arrependimento é o estilo de vida de um crente. Ele fez isso no dia 30, último dia de outubro. É 30 ou 31? 31 de outubro de 1523. Colocou lá na catedral as 95 teses. Mas na santificação é importante lembrar que, embora nós sejamos ordenados a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, também nos é dito que Deus é quem produz em nós o querer, o realizar pela sua boa vontade. Isso é lindo. Ninguém deu glória a Deus, mas tudo bem. Isso quer dizer que Deus nos pede alguma coisa, mas também nos dá a
capacidade de obedecê-lo. Que promessa gloriosa, né? Causa da maldição hereditária. Vamos lá, vimos que agora me entreguei a Cristo, há uma salvação, há uma regeneração, né? E prossigo. Hoje, com a falta de arrependimento e conversão genuína a Cristo, tenho visto muitos crentes padecendo e vivendo em os rudimentos do mundo com as suas mazelas e vem sofrendo repentino problema, já conhecido como, conhecidos da família como, entram em saem de emprego. Só namora homens traidores. Jura não amar demais e logo vive novamente e a dependência emocional. Medo de se entregar para o amor. Medo de ter dinheiro ou de não ter dinheiro. Vive em relação afetiva fadadas ao fracasso. Mesmo inteligente, com um enorme potencial, você cai em vícios de álcool, drogas, sexo, jogos e outras coisas. São muitas as situações. E quando elas já são velhas, conhecidas da sua família, quando os pais e a avó passaram pela mesma situação, elas começam a se questionar. Temos que admitir que os erros e pecados dos pais afetam diretamente a vida dos filhos. Podemos perceber isso, por exemplo, na vida do rei Davi. Ele, por causa do pecado de adultério, colheu a ruína no seu lar, entre os seus filhos, e também teve o seu reinado comprometido. Mas a principal referência bíblica pode ser Adão e Eva. Deus deu uma ordem a eles, a qual foi desobedecida, e por causa dessa desobediência, eles sofreram as consequências. E não somente eles, mas toda a sua descendência, aliás, toda a raça humana. Contudo, da mesma maneira que os pecados dos pais podem comprometer o futuro dos filhos, um posicionamento de santidade e de devoção vai atrair a graça e o favor de Deus, e a família será abençoada por isso. Essas são verdades incontestáveis. A partir daí, afirma que a existência, afirma que existe demônios que pulam de geração em geração, é uma incoerência. Não há nenhuma base bíblica que aponte para isso. Dá continuidade? O que acontece é que muitas igrejas se aproveitam do misticismo religioso que predomina entre o povo e querem usar sobrenatural para atrair a atenção das pessoas. E por isso o assunto de maldição hereditária vira uma atração em algumas igrejas, torna-se principal motivo para muitos comparecerem aos cultos. Alguns irão dizer: pastor, eu fui em uma igreja e lá me revelaram que foi feito um trabalho contra a minha vida. Eu acredito que isso pode acontecer. O ser humano tem inveja, tem ciúme e muitas vezes quer causar o mal na vida de alguém, invocando espíritos malignos. Porém, quando leio a palavra de Deus e entendo, e quero que você também entenda hoje, que o maligno não pode lhe tocar, ainda que tenha sido feito algo contra você ou a sua família. Se você é de Cristo, está coberto pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E para encerrar, volto ao texto que foi lido inicialmente, no qual o Senhor se apresenta como Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Repare que quem visita a iniquidade é Deus e não o diabo. Então, esse texto de maldição ele cai por terra. Não é o diabo, um demônio vai transferindo. Não. Porque o texto vai dizer aonde é a base dessa teologia da libertação de maldição hereditária. A base é esse capítulo, Êxodo 20, do 4 ao 5. E no próprio texto vai dizer que Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Repare que quem visita a iniquidade é Deus e não, aí cai por terra. Aí, posso prosseguir? Eu preciso mais de 15 minutos, posso prosseguir? Então vamos lá. Eu sei que muitas pessoas, ao ouvirem essa mensagem, vão querer argumentar que as evidências mostram que elas estão sob maldição. São pessoas que viram os mesmos dramas acontecerem com seus avós, com seus pais, e agora está acontecendo com ela. Como? Da continuidade, eu falei antes. Quem veio de um lar desestruturado estará sujeito a colher os males provocados de uma forma consciente ou inconsciente pelos seus ascendentes. Porém, isso tem mais a ver com a lei da semeadura do que com o espírito familiares, pois a Bíblia não fala de espírito, como Paulo diz em Gálatas 6:7. Aquilo que o homem plantar, isto
também colherá. Quando nós encontramos com Jesus, toda a maldição em nossa vida são quebradas. Não existem espíritos familiares. Se a sua família foi dominada a vida inteira pelo pecado, pelos vícios, pela idolatria, pelo adultério, você não precisa submeter a esse jugo, pois não é uma maldição que está perseguindo a sua vida. Tem mais a ver com a obediência, com a escolha que fazemos de livre e espontânea vontade. E você não precisa de um ritual para a maldição seja quebrada na sua vida. Apenas entregue a sua vida a Jesus e consagre a Ele. O Espírito não são transmitidos de pessoa para pessoa, ou de uma geração para outra. A obra de Cristo é suficiente para nos livrar da maldição que o pecado trouxe à humanidade. Tome posse desta palavra. Ah, pastor, mas o argumento é forte. Leia a Bíblia, Ezequiel 18, 19 e 20. O próprio texto vai dizer que não tem. O que pode estar acontecendo, tá, é que as práticas dos seus avós, as práticas dos seus bisavós, as práticas dos seus pais, eles plantaram e estão colhendo. Tá? E isso virou um ritmo, isso virou uma forma. Você aprendeu aquilo. Mas quando você vem a Cristo, é novidade de vida. Tudo aquilo que você vai deixar de fazer. Amém, igreja? Li rápido para poder ter tempo para as perguntas. Estou aberto às perguntas. Diga, minha irmã, dá o microfone para ela rapidinho. Temos aí, temos aí mais uns 5 a 10 minutos e hoje vou servir a ceia. Levante a mão quem ainda não tomou ceia, por favor. Opa, um bom número, tá? Diga, minha irmã. Pastor, a minha irmã, ela casou faz uns 4 ou 5 anos. E eles foram morar na casa que era dos meus pais. Certo. Eu não sei se o senhor se recorda, mas eu contei em um testemunho que eu dei que meu pai era alcoólatra, certo, que batia na gente, quebrava a casa, batia na minha mãe. certo. E o meu cunhado, ele vem de uma boa família, inclusive Sim. uma família cristã. Sim. Os pais são casados há muito tempo. E ele sempre bebia, mas era eventualmente com amigos, ele não era alcoólatra. E quando ele foi morar na casa onde pertencia a nossa família, que foi onde ocorreu tudo isso, ele começou a entrar gravemente no mundo das bebidas, de forma intensa mesmo. E ele não tinha parente com seu pai? Não, era filho? ele é esposo da minha irmã. Ele é esposo da sua mãe. Isso. Então, não tem parentesco nenhum de sangue. Nenhum de sangue, então, nenhum de sangue. Vamos entender isso. Quem assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Muito bom, concorda? Você lembra que aquela irmã, aquela senhora estava vendendo a casa? E aquele quarto era que ele orava mais. Quando um pastor vai comprar, ele entra naquele quarto, ele dá um passo para trás, olha assim, entra de novo. Opa! O que aconteceu, minha irmã? E aí, na verdade, ele nunca tinha sido agressivo ou tentado bater na minha irmã. A pessoa que morou nesse lar tinha esse costume, plantou isso, deu legalidade ao inimigo das nossas almas. Se a pessoa que foi frequentar esse local, por isso, eu vou responder essa pergunta sua com uma resposta minha. Foi em 2008 nós compramos uma casa, amor? Nós saímos do apartamento e fomos para casa. Em 2008 eu comprei uma casa, um sobrado, onde eu moro até hoje. E aí começamos a reforma, tá? Vamos lá, reformando aquela coisa, tá? Aí o que acontece? O meu vizinho da esquerda, o Reis, meu vizinho da esquerda falou: seu Barbosa, aí morava um rapaz aí, que mexia com aquela casa toda, o filho do dono da casa. Tudo bem. Fiz a reforma, aquela coisa toda, reformamos, marcamos o dia da mudança, aquela coisa toda. E eu estava nos termos finais. E Deus havia mostrado esta casa em sonho, me mostrou a forma que eu ia pagar, mostrou tudo, entendeu? Se eu contar um testemunho até bonito. E também louco, né? Comprar uma casa sem ter dinheiro, né? Quem passou naquele dia, 9 horas da noite, eu cheguei de serviço, Deus falou comigo,
eu deixei minhas coisas no apartamento que eu morava, peguei o carro, fui lá, segurei na grade do portão, falei, Senhor amado, profetiza, essa casa é minha. Quem passava ali que eu estava orando alto, esse cara é doido. Bom, preste bem atenção. Eu limpei, a porta do corredor estava aberta, eu já disse aqui até num culto. Aí apareceu um homem, uma estatura mais ou menos de 1,90 m, era mais alto que eu, calça preta de couro, camisa preta de couro e um sobretudo grande, preto de couro, de bota e de chapéu. E ele olhava encarando eu assim, e eu estava com a vassoura na mão, e ele no corredor. Aqui, o corredor lá, tudo fechado. Não tem como ter entrado aqui. Eu peguei a vassoura e caminhei para cima. Sai daqui em nome do Senhor Jesus. Pum! Explodiu aquela fumaça cinza e foi embora. O Senhor me mostrou a casa. Eu orei, eu fiz o negócio. Né? Mas até então eu não tinha apresentado aquele lar para ele. Naquela correria de que eu vendi o apartamento, precisa da data de entregar, naquela correria de, né, o meu sogro estava me ajudando lá, ver os pedreiros pintando aquela coisa toda. Opa, naquele momento eu parei tudo. Agora não. Foi em cada cômodo, Senhor amado, eu consagro essa casa para ti. Para a glória de Deus Pai. Então, não que persegue, se fosse maldição hereditária, esse rapaz deveria ser filho do seu pai, né? E não era. Então, mas era um demônio que ficou alojado ali. Era essa a minha dúvida com relação à maldição hereditária. As famílias muitas vezes podem deixar maldição hereditária no lar, ao invés de na vida das pessoas. Deixa no ambiente. Porque na época iam muitos irmãos orar, muitos pastores, e tinha muita manifestação. Da mesma forma que o senhor testemunhou agora, tinha muita manifestação, e os pastores que iam, eles conseguiam visualizar, eles saíam expulsando pela casa. Mas, desde então, ninguém tinha casado e ido morar lá. Foi a primeira vez, foi a minha irmã. E aí vem acontecendo isso na vida dela desde então. Entenda bem, tá? Eu vi, não sei se vocês já viram isso, pessoas que bebem, deixam um golinho, esse é para o santo. Aquele ritual é o nutriente para aquele demônio se alojar. Aquele ritual. Tá? A pessoa está em casa, está na sala lá, tomou um golinho, deixou um golinho e jogou lá no canto. Aquilo é idolatria. Então, geograficamente, está ali. Vamos pela Bíblia? O Senhor Jesus chegou lá em Gadara. Os demônios, já veio depois do banho. Aquela região era deles. Não nos permite que entre naqueles porcos. Já que o senhor está mandando ele sair daqui, é regional, não na pessoa. Você entendeu? Porque se fosse maldição hereditária, essa pessoa deveria ser filho do seu pai. Não tinha laço nenhum sanguíneo. É local. Amém? Amém. Só para finalizar, desculpa. Mas aí, agora, por exemplo, eles estão indo para a igreja. Eu conversei. Aceitou Jesus? Acabou. Era essa a minha dúvida. Aceitou Jesus, acabou. Agora que eles estão congregando, que de fato aceitaram Jesus de todo o seu coração. Acabou. Não tem mais propriedade nenhuma agora é só sobre glória. a vida deles. Glória a Deus. Agora é só glória. Amém. Tem que fazer um culto de ação de graça lá. Mais alguma pergunta? Diga, Roberto. É Roberto mesmo, né? Diga. Dá o microfone para ele. Pastor, como o senhor sabe, eu estou com 5 meses de idade só. Nasceu Ainda de novo, é verdade. Estou usando fraldas. É verdade. Mas eu tenho a ferramenta e o sobrenatural. Aleluia. Que me faz crescer muito mais do que o natural. Certo. Então eu vou fazer uma pergunta, não sei se... como que a gente explica se Deus é o soberano, é o maior de tudo? Como ele não consegue aniquilar essas maldições? A resposta, irmão, vai estar lá em Gênesis. Infelizmente, Adão deu legalidade a isso. Infelizmente. E mesmo hoje ele não consegue aniquilar essas maldições. Não, porque o que acontece? Por nós vivemos no tempo cromo, dia, mês e ano, e Deus habita no
Kairos, o tempo de Deus, então no tempo de Deus já está marcado o dia da audiência e do julgamento. Um exemplo, vamos trazer para os dias de hoje, tá? Eu sei que o mês que vem eu vou ter uma audiência, nesse caso assim, assim, assim. Você entendeu? Então, no Kairos, que é o tempo de Deus que é eterno, tem um dia que estará julgado, esses seres, todos os demônios, mais Satanás, mais toda aquela, serão lançados no lago de fogo. É a sentença dele. Enquanto essa sentença não chega, ele está a todo vapor, tá? Porque é o ser dele, é maldade, é fazer o que é ruim. Você entendeu? E enganar o ser humano. E isso é de séculos em séculos até a data determinada. Respondi a pergunta? Amém. Deus abençoe. Amém, igreja? Mais uma, estamos terminando. Eu, pastor. A família do meu marido, a mãe e os 3 filhos. Os 3 irmãos. E os 3 irmãos, cada um tem uns 3, 4 filhos. Só que em cada família, todos tomam remédios, todos. O tio, todo mundo, os irmãos. E em cada família tem um dos irmãos separado, os 3 de cada família. E depressivo, separado e não pode ter filho. O que seria? E não quer saber de trabalhar, Então, digamos assim, como eu disse, alguém da família fez um ritual. Então, opera. Vai operando. Não que tenha um demônio específico para atormentar, não. Como fez a família toda aqui, se vinha aos pés de Cristo, vou dizer uma coisa que aconteceu com a minha família, tá? Em casa nós somos 7 homens. 7 homens. Eu sou o 6º e o meu irmão é o caçula. E o que acontece? Todos, por causa do meu pai foi um homem muito mulherengo, e aí, todos eles, né, entraram nessa situação, primeiro, segundo, terceiro casamento, aquela coisa toda. E eu e o caçula foi o único que nascemos na igreja com ensinamento bíblico. E eu me recordo que o rapazinho, quando entrei na polícia militar, aos 18 anos de idade, não, 18 não, eu entrei no dia 12, eu sou do dia 5, então já tinha 19 anos. E o que acontece? Toda ocorrência que ia, bilhetinho, pessoas me seguindo no metrô, eu falei, alguma coisa está errado. Não sou tão bonita assim para chamar a atenção de mulheres. Eu me recordo, uma vez, eu coloquei a mão sobre a minha cabeça. Senhor Jesus, eu repreendo isso em nome do Senhor Jesus. Se os demônios que operavam na vida do pai no passado, na vida dos meus irmãos e da minha parentela, que todos se separaram, em mim não. Você entendeu? Acabou. Só que isso não é uma maldição hereditária como a teologia trabalha. São demônios geográficos que ficam instalados ali. Tá? Fazendo essa barbaridade toda. O que peca a teologia da maldição hereditária, que se cria um ritual, precisa de um culto específico. Não, é só você vir a Cristo, aceitar como seu único e suficiente Salvador. Amém, igreja? Está respondido? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.